E aí, pessoal, curso RPG e História, Introdução e Técnicas Avançadas. Hoje, nossa terceira aventura. Dá uma olhada nas aventuras anteriores, curte impériosagrados.com.br, nosso blog e site aqui no Substack. E para quem estiver olhando e dando uma espiada nesse conteúdo, nessa aventura, alguns falariam encontro, prefiro chamar de aventura, também no Instagram ou em outras mídias da IS, dá uma curtida em impériosagrados.com.br. E aí, Wellington, como é que você tá? E aí, pessoal, tô bem, semana corrida, cansativa, mas estou feliz em mais uma nova aventura. Tá aqui para a gente passar esse curso sobre experiência nossas, sobre muito daquilo que a gente aprendeu em décadas de RPG, minha, do Cris e de toda a IS, e para um assunto que eu acho que é bem importante para quem está começando, até para quem joga já há algum tempo e às vezes se perde um pouco no jogo, um pouco em como é jogado, né? E hoje, então, né, falando sobre criando um personagem memorável. Wellington, para a gente conversar sobre isso hoje, veja se você concorda comigo, que uma boa interpretação, uma maneira que a pessoa está realmente imersa de uma forma grande ali na interpretação do personagem, uma interpretação que é como se fosse mesmo, como a gente tem conversado, um teatro livre. Então, Uhum. aproveitar, por exemplo, o próprio sistema de jogo. Para que é um sistema de jogo? É uma ficha de personagem, não é? Seja no Dungeons and Dragons, no D&D, no Vampiro, Call of Cthulhu, entre outros sistemas aí, Tormenta, que é aqui no Brasil, entre outros sistemas. Entender essa mecânica de jogo e, a partir dessa mecânica de jogo, realmente se apropriar do sistema, tornar ele, digamos, um sistema ter um amigo, para você realmente aproveitar todas as técnicas que o sistema vai oferecer para você interpretar um personagem. Por exemplo, dar ou realmente uma olhada na conexão entre os atributos do personagem e a maneira com como você interpreta ele, ou o chamado roleplay. As mecânicas de evolução do personagem, os atributos que podem crescer ali ao longo do tempo, impactar a narrativa, impactar a interpretação frente aos outros jogadores e jogadoras. Também, por exemplo, a customização das house rules, ou seja, regras da casa, do sistema. Entender como aquela regra pode se adaptar também à mesa de jogo que você está ali imerso. Observar de que forma, por exemplo, os elementos, como, por exemplo, um trauma, uma crença, um valor, pode ser considerado como um atributo interpretativo dentro da experiência narrativa. E aí, Wellington, falar, por exemplo, dos arquétipos comuns do RPG. O que você tem a falar sobre isso? Bom, primeiro que quando alguns jogadores vão criar personagem, você geralmente vai pegar uma história precedente da origem daquele personagem, pelo que ele passou, em como ele chegou, em por que que ele está se aventurando ou por que que ele tá entrando nessa história que vai ser narrada, que vai ser jogada, né? E para isso você tem vários arquétipos e até clichês, vamos colocar assim, né? E isso varia muito. Alguns sistemas já abraçam isso muito hoje em dia, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente. Você tem aquele herói trágico que teve uma tragédia na família, ele está procurando respostas, está procurando vingança, procurando justiça, né? Bem inspirado por exemplo, num Batman que começou a ser o herói por conta do que aconteceu com a família. Ah, aconteceu alguma coisa na minha vila, minha família foi presa, eu fui preso, eu sofri isso, eu sofri aquilo, e por isso eu tô nessa jornada, eu tô nessa aventura, né? Você também tem aquele eu sou antissocial, eu sofri o bem Ed, bem adolescente mesmo, eu sou um anti-herói, alguém mais cínico, mais crítico, mas tá ali, tá participando da aventura. Você tem o brincalhão que gosta de tirar sarro com tudo, mas isso são arquétipos muitas vezes mais os jogadores de como eles estão interpretando do que os jogadores, né? Você tem inúmeros sistemas para criação de personagem. Você tem no D&D aborda de uma forma, no Mundo das Trevas aborda de outra, e hoje em dia, principalmente a maioria dos RPGs mais modernos, eles usam o que a gente chama de uma biografia.
né? Além do antecedentes. Então, uma biografia que vai dizer, bem em curtas palavras, assim, o que que você era, o que que você tem de antigo no teu personagem. Se ele foi um bartender, se ele era um soldado, ele era um acólito de algum monastério, se ele era algum nobre, coisas do tipo, né? Por exemplo, o que eu tenho mais contato hoje em dia, bastante por conta do que está sendo desenvolvido e do que eu estou estudando, é o Pathfinder, que ele tem o termo do ABC para criação de personagem, né? Que é o ancestralidade, que eles não falam de raça, mas sim que é a ancestralidade, a sua biografia, ou seja, o que impactou do seu passado com o personagem que vai ecoar pela sua criação de personagens. Se ele tem um histórico de guerra, se ele já foi se ele é um imigrante, se ele é um sobrevivente, se ele é um ladrão de rua, e por assim vai, que vai influenciando muito na criação do personagem, principalmente lá no início, onde você só tem um resquício, você ainda não viveu o personagem para sentir como a história dele vai se desenvolver, né? Também a gente pode falar, acredito eu, de pensar numa expansão desses arquétipos que a gente fala de personagem. Tem o clássico, que é o redentor, o sobrevivente, o caído, né? Também fazer uma mistura desses arquétipos aí, como combinar essas características, diferentes arquétipos, para criar um personagem mais complexo. Inclusive se baseando, por exemplo, em influências literárias, em mitológicas. Ah, eu quero fazer um personagem que seja muito mais, por exemplo, ao modelo do deus Loki, ou modelo do deus Hércules, né? Ou ao modelo, por exemplo, de personagens aí, como a Xena. Isso é do meu tempo. Você que está escutando já nem vai saber quem que é a Xena. Dá um Google aí para saber quem que é, né? Por favor, por Também, favor, por favor. também a dinâmica do próprio grupo pode motivar a criar personagens com arquétipos, ou seja, com personalidades muito diferentes, para poder interagir e, a partir do grupo, criar uma sinergia a partir desses conflitos, muitas vezes que vão tornar muito mais interessante a sua história. Agora, para falar disso, a gente também tem que pensar assim, a motivação e o desenvolvimento do personagem dentro do jogo para construir uma narrativa, um jogo com profundidade. Claro, tem jogos que as pessoas não vão querer saber disso, que vão querer saber de coisas, quero só jogar ali, não quero muito interpretar e tal. Beleza, isso é um caminho. Mas o outro caminho, que aqui dentro da Império Sagrado, nas nossas mesas de jogo, nós procuramos, que é uma excelência interpretativa, também conhecimento das regras, para poder jogar com uma vontade, aquela coisa de energia dentro da mesa de jogo. Também a mesa DS tem mais de 25 anos aí, nós procuramos, por exemplo, ter claro para os personagens os objetivos internos desse personagem e os internos, e os externos, aliás. Ou seja, diferenciar as aspirações pessoais dessas missões da mesa de jogo como um todo, né? Das e dos colegas aí. Também, por exemplo, a trajetória emocional e as mudanças que esse personagem vai ter ao longo da narrativa. Como é que um personagem ou uma personagem pode evoluir psicologicamente ao longo da campanha? A história é pregressa e o impacto na narrativa que essa história pode ter. Então, a importância das conexões entre os personagens do mestre, ou do artífice de lendas, ou do narrador, e de quem está na mesa. Pensar nas forças e fraquezas psicológicas desse personagem. Para dar aquele caldo, como a gente chama, criar uns personagens equilibrados entre, por exemplo, virtudes e falhas. Também se perguntar quais são os dilemas morais, e aí, para quem está mestrando, narrando ou sendo artífice, os testes de motivação dos personagens na mesa. Pensando nisso, Alisson, como que você vê assim, que a gente pode, por exemplo, interpretar diferentes personalidades e alinhamentos dentro do jogo e você dá uns conselhos práticos aí? Tá. Primeiro você falou, acho que uma palavra-chave, alinhamentos, que seria interessante a gente tocar isso, que é algo que está muito caindo, ainda está caindo em desuso, ainda tem muito sistema que utiliza, mas muito sistema não dá muita mais relevância para isso, porque ele é algo que era mais antigo, né? Basicamente, assim, para quem está começando a conhecer mais RPG agora, muitos sistemas como, por exemplo, o D&D, eles utilizaram e utilizam há muito tempo um sistema de alinhamento,
certo? Para construir uma, digamos assim, uma base, um direcionamento moral do personagem, de como ele vai encarar as situações e as aventuras e o dia a dia mesmo, com base nesse alinhamento, né? Ele fala sobre. Só me ajuda aqui também, que eu esqueci que essa é uma parte que eu não tenho muita experiência. São duas linhas, né? É espelhado aqui, eu tô puxando para cá e tá vindo para cá. Você tem o alinhamento que vai dizer como você encara as leis e as regras do mundo geral, e depois uma outra que é como você encara e age com relação ao restante do mundo em perspectiva da tua personalidade, né? Você tem o leal, o neutro e o caótico, sendo o leal ele é aquele que segue as regras, segue uma liderança, segue um juramento ele se mantém firme essas leis, convicções e, vamos dizer assim, promessas que às vezes ele faz. E o caótico é o extremo oposto, onde ele não é o anarquista, ele não liga para nada, ele vai fazer o que ele fizer, não importa se tem leis ou não. Já o neutro, ele segue aquilo que convém a ele. Quando ele convém a ele seguir as leis, ou se não impacta ele seguir as leis, as regras, ele vai seguir. Quando não convém, ele não vai seguir. E não é um grande questão para ele. Já do outro lado, você tem o bom, o neutro e o maligno, né? O mal, né? E aí acho que já dá para dizer, né? Uma pessoa com um alinhamento bom, ele é uma pessoa boa, ela não está querendo prejudicar outras pessoas em detrimento dela. Uma pessoa neutra, ela não é boa e nem má, ela vai ser em cima do muro, ela vai ser boa quando convém, má quando convém, ou algo que não tá na mente dele que tá pensando. E uma pessoa maligna que é má, que realmente vai praticar o mal, não tá se importando com o bem das outras pessoas e por assim vai. E daí você tem sempre a conexão. Diga, você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia pensar que isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente vai pensar no personagem, por mais que não se use quase sobre alinhamento, é importante dar uma olhada, porque nós temos certos alinhamentos na sociedade. Então, pode concluir. E é interessante porque assim, porque eles não vão dizer totalmente como você vai agir. Ele é só um direcionamento base e às vezes as combinações podem te surpreender. Você, por exemplo, você pensaria que um político corrupto ele poderia ser um chaotic evil, mas na verdade ele pode ser ou um lawful neutro ou um lawful evil. Ou até neutro e neutro evil, né? Então, assim, por assim vai, eles são direcionamentos. Mas eu acho que na profundidade de personagem, você tem o que a aventura e a campanha tá construindo, mas você também tem que ter aquelas questões pessoais suas do personagem e você começar a enxergar a partir delas o que te dá interesse de você buscar, de interagir, de como você quer interagir com essa situação. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é quando eu comecei a jogar em S. O meu personagem, ele era da mesma idade de todos os outros personagens, aí ele tinha os seus 20 e poucos anos em história, e depois da primeira, acho que primeira ou segunda sessão jogando, eu falei, eu não tô sentindo isso, ele aqui não tá dando clique, não tá encaixando, acho que eu poderia ser mais velho, ele poderia ter sua meia idade, ali nos seus 40, se aproximando dos 50, e depois me foi dado um desafio maior ainda, que eu não esperava, mas que enriqueceu a história do meu personagem e que eu não mudo até hoje. E as preocupações, você tem o macro, que é geralmente a campanha, e não só a campanha, as preocupações grandiosas assim dos personagens, como ambições, preocupações e o que ele busca, com um micro do dia a dia, né? Eu escutei recentemente um podcast falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, e era um comentário que cabe, eu olhei assim, cabe nessa situação em que a vida ela não acontece só nos grandes eventos. Ela acontece no vazio entre esses grandes eventos. É ali quando você está simplesmente fazendo a sua rotina diária, ou questões diárias, questões de diálogos diários, de alimentação, de fazendo as coisas pequenas que não são grandiosas, que enriquecem
e dão um direcionamento maior para a vida. Quantos jogos eu com o Nefesh trocaria por grandes batalhas por simplesmente sentar e conversar com certos personagens. Então, assim, eu acho que são essas coisas que você tem que procurar para dar mais profundidade, para você sentir mais, para daí lá na frente você não ter que ficar pensando como que eu agiria nessa situação. A resposta te vem naturalmente pelo personagem, não pelo seu raciocínio lógico enquanto jogador. Penso que muitas vezes o uso do tom de voz diferente, posturas, expressões, pequenos ajustes físicos e vocais para diferenciar personagens também podem ser legais. Um ponto de vista diferente, outro tipo de mentalidade naquele momento ali. Comentar na cabeça dos personagens com as diferentes crenças e valores, ponto de vista e também essas reações e desafios e conflitos. Cada personalidade pode dar de uma maneira única com cada dilema e dificuldade dentro da mesa de jogo. Uma consistência na interpretação, manter a interpretação, aprofundar a interpretação. Essas estratégias aí para manter a personalidade do personagem sendo coerente ao longo da campanha. Um alinhamento como guia, não como prisão, ou seja, flexibilidade para permitir mudanças naturais nessa moralidade e ética do próprio personagem, que faça um sentido, é claro, na narrativa. E aí chegamos ao último ponto hoje da nossa aventura, que é essa questão de, por exemplo, para ter um jogo, uma personalidade que faça com que o seu personagem seja épico e lendário, o que é necessário? Bom, da minha parte, eu posso dizer que narrativa de grande impacto, ou seja, elementos que fazem uma história ser grandiosa e memorável. Aí nós temos, é claro, as grandes, até tragédias gregas, ou Ilíada de Homero. Filmes podem ser usados também, como Duna, entre outros, entre inúmeros outros, aí a saga Star Wars, como motivos e motivações como motivações para que a sua campanha, o seu jogo, a sua aventura seja lendária, seja épica. Momentos históricos e desafios monumentais, por exemplo, a construção de eventos épicos que testem a conduta e o personagem ao máximo. Símbolo e legado. Cada personagem pode deixar assim algo marcado como duradouro, como emoldurado, assim como um quadro no tempo e no espaço. E também, é claro, muitas vezes, dentro dessas narrativas, esses elementos que são catalisadores para que a gente tenha grandes narrativas, né? O impacto das escolhas finais, por exemplo, atos de bravura, transformação do personagem, por fim, em uma lenda. É isso, pessoal. O que mais você vai acrescentar? Eu acrescentaria duas coisas. Assim. A primeira é que o alinhamento ele é um gancho para manter aquela questão de coerência com a história e com a narrativa do personagem. Você pensa assim, eu tenho um sacerdote que ele é lawful good. Será que se eu fizer esse pequeno ato de crueldade, mesmo que seja com o meu inimigo, tem sentido com o meu personagem? Que isso é uma rodinha quando você está iniciando. E depois tem a segunda questão é aquilo que a gente dizia em algumas mesas de DIS, que o jogador ele passava por um salto, um mergulho que a gente dizia, né? Você se mergulhava na história, na narrativa do personagem, que ela ganhava vida própria e ela era uma vida própria que ia além da sua, se contradizia, que separa de quem você é como jogador e se torna simplesmente daquele outro eu. E daí você se aprofunda na história dele, começa a se esquecer das questões menores, se esquecer até do sistema e pensar mais na vida do personagem. Curte, compartilha, ajuda a disponibilizar o conteúdo aí para outras pessoas, curtindo impériosagrados.com.br, os nossos dois Instagrams, impérios_sagrados, tudo no plural, o nosso @iseditora também. Gente, um abraço, até daqui a pouco, na semana que vem, na quarta aventura. Um abraço e um beijo. Mua!